A Casa e o Tempo. 189 anos de histórias. De frente para a foz do rio Macaé, no seu encontro com o mar, Francisco Domingues de Araújo levantou sua residência, finalizada em 1838. Um amplo sobrado de 2 pavimentos, capaz de abrigar confortavelmente sua família, demonstrar prestígio social e ser considerada por muitos anos como a melhor residência de Macaé. Uma casa referencial, com vocação para encontros políticos, local de hospedagem do jovem imperador Pedro II em sua primeira viagem à região norte fluminense no ano de 1847. No final dos anos 1860, o imponente imóvel situado na Rua da Praia foi alugado pela Câmara Municipal para funcionar como sua sede. Saía de cena a casa de família para entrar a Casa dos Interesses Coletivos. A Casa de Câmara. Adquirida pelo Legislativo em 1892, a antiga residência da família Araújo somente ganharia novos ares em 1927, na reforma promovida pelo prefeito Coronel Cizenando, que ficou a cargo do arquiteto construtor Joaquim da Silva Morteira e remodelou a construção original, ampliando-a em direção à Rua Direita. Além da Câmara, que nela funcionou por quase 150 anos, a casa também foi a sede da Prefeitura de Macaé e do Tribunal do Júri por longos anos. O tempo passou célere. Da autorização para sua construção aos dias de hoje, são 189 anos. À margem do rio, em meio a uma cidade modificada, permanece a casa. Uma velha senhora a silenciar segredos, redesenhar memórias e a testemunhar histórias de um lugar. Uma casa presente, rediviva, em acenos para o passado e de portas abertas para o futuro coletivo de Macaé. Toda casa, seja uma casa de família, seja uma casa de negócios, seja uma casa de câmara, ela se torna impregnada das ações, dos fatos que ocorrem dentro daquela casa e no seu entorno. Então é natural que uma casa remeta a muitas histórias, geralmente ligadas às famílias, ligadas aos negócios que ali ocorreram, às histórias que aconteceram naquele lugar. E essa casa, especificamente, ela é uma casa que remete a uma história muito profunda, uma história que retorna aí ao ano de 1835, quando a Câmara Municipal autorizou ao Francisco Domingues de Araújo, um português, comerciante, na época um traficante de escravizados, a construir essa casa, a casa original, uma bela casa, que por muitos anos foi considerada a melhor casa da vila de Macaé. E essa casa, então, depois, na década de 1860, ela se tornou, através de aluguel, a sede da Câmara Municipal. E a Câmara permaneceu nesta casa de 1867, 69, até o ano de 2012. Então, por aqui passaram muitas histórias, fatos, acontecimentos que remetem à história de Macaé. E se a gente for buscar ainda mais profundamente, essa casa ela pode ser considerada como um lugar de encontros, encontros das pessoas atuais de Macaé, dos munícipes, com a história que aqui está sendo contada, mas também de negros escravizados trazidos de África, que ajudaram a construir desde o alicerce da primeira casa, de pessoas, trabalhadores que ao longo aí do período republicano participaram da primeira reforma que aconteceu em 1927 e dos dias atuais. Então, quando a gente pensa numa casa em relação com o tempo, nós estamos pensando também num sentido de um lugar que abrigue a história. Eu costumo dizer que eu sou da Macaé de 3 ruas. A antiga Rua Direita, a Rua da Praia e a Teixeira de Gouveia. Claro, os bairros vieram em Bitiba, mas a vida da cidade era muito centrada naquela Rua Direita. A Rua Direita que começava na Praça Washington Luiz
e que terminava na Praça Teixeira de Gouveia. E a Câmara Municipal ali estava. A Câmara Municipal era em frente ao Café Belas Artes, onde a vida da cidade acontecia para os homens, né? Mas eu sempre fui assim uma criança que fugia. Eu lembro que naquele momento em que os amigos ficavam, é como se fosse um prolongamento. Aqui tem a Câmara Municipal com a Prefeitura, né, juntos, funcionavam juntos no mesmo prédio. A Câmara funcionava na parte de trás e a Prefeitura na parte da frente. Eu mesmo tenho lembrança, quando eu me elejo vereador, eu chegando, o senhor Alcides Ramos, que foi o prefeito da época, quando eu me elegi vereador, em 82, o senhor Alcides entrando pela porta da frente, os vereadores entrando para a plenária pela porta dos fundos. As minhas causas sempre foram muito baseadas nas causas ligadas à mulher, casas populares para mulheres chefes de família, instrução, analfabetismo zero para mulheres, mas tem um cotidiano da Câmara para você conseguir fazer tudo isso, em que você tem que romper muitas dificuldades. Por exemplo, não havia um banheiro na Câmara. Não havia um banheiro. Então eu usava ali atrás da Câmara, quer dizer, atrás da lateral da Câmara, né, ao lado da Câmara, tinha um hotel que era o Hotel Taboada. Hotel Taboada. Está lá o prédio até hoje preservado, né, ali em frente ao ponto de táxi, né? Quando foi em 79, surgiu o petróleo em Macaé, o funcionamento do petróleo é que trouxe muitas coisas boas para Macaé. A cidade cresceu desordenadamente. Eu estava com 18 anos, eu trabalhava com caminhão da Selv. Eu tirei a carteira em 1967, foi quando eu entrei aqui. Mas como o salário era 180 contos por mês, um sofrimento danado, eu com 3 filhos, eu passei a trabalhar de dia na Selv, na Serra, carregando poste, e aí vinha trabalhar à noite de táxi. Aqui passou Cid Ramos, passou Carlos Emir, passou vários prefeitos. Meu pai, José Ribeiro, ele participou de obras de prédios muito importantes em Macaé. E a Câmara Municipal foi um desses espaços, né? Eu não peguei exatamente o momento em que ele participou daqui da reforma, porque eu era muito pequena, mas a minha irmã mais velha tinha orgulho de dizer que papai ajudou a reformar o prédio da prefeitura. Naquele tempo era mais forte o nome prefeitura do que Câmara. A reforma que acontecia aqui, a gente acompanhava por curiosidade. Eu tinha uma curiosidade enorme de ver o que estava debaixo dessa madeira. E quando eu cheguei aqui um determinado dia, vi as madeiras arrancadas, aquelas pedras enormes embaixo, misturado com fios, porque também já havia uma certa deteriorização da parte elétrica, da parte hidráulica, mas o alicerce, como foi feito, e aí a gente imaginava, que mãos trouxeram essas pedras para cá? Né? Mãos de trabalhadores explorados, escravizados, como é que foi isso? Né? A gente passa uma vida numa cidade e isso tudo entra na alma da gente. Né? Esse prédio representa, para Macaé, o centro do poder, né? O centro não só do poder executivo, mas também do poder legislativo. Então todos eles confiaram e eu ouvia muito deles justamente o amor que vovô colocava em tudo que fazia. Essa obra foi uma obra encomendada pelo prefeito Cizenando, que queria construir uma prefeitura digna de Macaé e determinou o local e queria que a frente fosse para a rua principal, que é a Avenida Rui Barbosa, né? Rua Direita, nós como macaenses chamamos de Rua Direita, né? Os relatos dos meus tios que foram trabalhos 24 horas por dia, vovô teve o cuidado de selecionar pessoalmente cada um dos funcionários, dos trabalhadores que ele contratou para a obra. Então ele não fez só o projeto, mas ele tocou pessoalmente a obra, né?
E foram meses de muito empenho dele, né? Eu fui criança numa Macaé eu não tenho o dado exato, mas acredito ali que tinha 26 mil, 30 mil habitantes, se eu não me lembro, né, em 78. Era uma outra cidade, né? Era Macaé, centro da cidade, Imbitiba e os bairros, né? E a parte da serra sempre, né? Com muitos moradores. Mas a gente viveu, eu vivi uma Macaé, né? Com meus pais na Rua Direita. Eu fui criança na Rua Direita. Mas era ali que acontecia o desfile de 7 de setembro, os desfiles cívicos, os escolares, 29 de julho, carnaval, né? Tudo acontecia ali, manifestações, coisas de propaganda política. E eu desde criança convivi, né, nessa coisa política, né? Na Macaé, numa Macaé, podemos dizer que pitoresca, sim, porque era um núcleo, né? Tudo acontecia naquele lugar. E fui criado ali, com carnaval passando, com rádio na janela da minha casa, rádio 820, com polícia dentro de casa, ali os delegados junto com os vereadores, meu pai numa outra janela. Era como se fosse um camarote, né, do carnaval, dessas coisas. E tem muita coisa aqui dessa casa, dos vereadores, né, de Pindobinha, de Fio Mardito, né, Juarito, Augusto Veloso. O fato curioso é que aqui nesse corredor é a Secretaria de Fazenda. E seu Videlmo foi secretário de N prefeitos. E eu lembro perfeitamente que seu Videlmo, aquilo me impressionava, eu criança. Tinha um livro imenso. E, gente, o que ele faz com esse livro? Aí o tempo foi passando, pegando uma noçãozinha. Era o livro que anotava as finanças do município. Olha só. Então, seu Videlmo anotava o que arrecadava, ia conversar com o seu Alcides para fazer as obras. Dona Zelita, mãe de Cláudio, eu morava na rua Doutor Bueno e ela morava ali na rua Luiz Belegardi. E minha mãe sempre muito amiga dela, nossas famílias. Nós tínhamos até um grau de parentesco longe, mas temos. E Cláudio, quando chegava em Macaé, era um acontecimento. Chegava aqueles carros pretos Comodoro, era a coisa mais linda do mundo, gente. Imagina as crianças na década de 80, 90, chegava a Xuxa na cidade. Então, o Cláudio era isso para nós, um diamante, uma pessoa, filho de Dona Zelita, que fazia bananada, fazia doce para formar o filho, que o filho tinha que ser doutor. E Cláudio foi um dos maiores advogados da história do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então são momentos que eu passei aqui que eu acho que poucas crianças passaram essa infância, porque eu começo a frequentar aqui aos 7 anos de idade e aos 20 anos eu realizo o meu tão grande sonho de ser vereador. Fui do último grupo, última legislatura, que fez parte oficialmente, ainda como Câmara Oficial, como plenário oficial da Câmara de Vereadores, naquele espaço que registrou tantas histórias importantes na parte política da cidade. Como você bem colocou, foi Casa de Família, foi a Câmara Municipal, é a Câmara Municipal, né? Foi o plenário da Câmara, foi a Prefeitura de Macaé e também foi o Tribunal de Júri, serviu o Judiciário macaense. E fazer parte ali, sentir toda aquela energia naquele local fantástico, com uma bela arquitetura, com uma bela história, realmente é uma coisa que marca muita gente pro resto da vida. Se aquelas paredes pudessem contar histórias, elas teriam muitas histórias para contar. Eu tenho aqui pequena parte para poder contar, né? Conto muito pouco, mas aquelas paredes, se a gente, acho que chegar perto dela e perguntar, ela tem muita coisa para poder contar. Já demonstrei, quando prefeito, a atenção que eu dava à cultura. A cultura é uma forma que você tem de fazer a pessoa ser criativa. Como precisamos da cultura, da arte, da educação. Não conheço um país que tenha saído das dificuldades a não ser através da educação, da arte e da cultura. Precisamos também trazer para o nosso município isso. E o que toca no nosso coração, né? É trazer, entendeu? É trazer a vida para esse prédio aqui, que é muito mais importante do que estruturas de obra, né? Paredes, divisões. E hoje é muito importante saber que é o prédio mais antigo que Macaé tem. E a gente ter aí o prazer
né, de reestruturar todo esse prédio, entregar para a população de Macaé, trazer a vida nos corredores desse prédio, né, que muitas pessoas que passaram aqui já não se encontram mais em vida, e a gente poder entregar no final da nossa gestão, porque a aprovação que nos cabe é a população. Eu acho que eu estou hoje vereador, mas amanhã eu posso não estar mais, né? E passar, por exemplo, na rua e falar para o meu neto, né, que a gente pôde cuidar do momento que a gente teve o prazer de estar aqui. Pensar o resgate da história de uma cidade, de um lugar como Macaé, é muito mais do que pensar uma perspectiva de passado. De modo geral, quando a gente fala em história, geralmente as pessoas entendem que nós estamos nos remetendo somente àquilo que aconteceu. E não é verdade. A história, ela examina sim o passado, ela traz reflexões sobre o passado, mas a intenção da história, né, no presente, é construir uma relação de futuro. É uma relação do indivíduo com as trajetórias da cidade, as trajetórias das pessoas, mas sempre com uma projeção para o futuro. Um museu, ele tem um papel de levar a reflexão sobre a perenidade das coisas. As coisas passam. O passado, ele está sendo construído o tempo todo, assim como o futuro. Então, essa relação, ela é uma relação de cidadania. Então, nós queremos pensar a ideia de um museu como um lugar que promova a inclusão, a diversidade e a multiplicidade de diálogos e, acima de tudo, a cidadania, avaliando notadamente as experiências políticas e sociais do passado, mas também as do presente e aquelas que nós queremos construir.